Eu vou até aproveitar esse gancho para dar uma pincelada rápida aqui, porque a gente fala, pô, na nossa realidade, o e-social é uma realidade tão clara já e tão presente que a gente acha que todo mundo já sabe, né? Mas eu converso com pessoas, às vezes, amigos meus que são empresários de outro lugar, eles falam, pô, mas o que você está fazendo? Eu falo, ó, trabalho com software que envia eventos para o e-social. O cara fala, mas o que é o e-social mesmo, sabe? Então, assim, empresários, né, que na teoria deveriam estar já cientes desse processo. Então, o E-Social é um programa de governo escriturário que reúne diversas obrigações que as empresas têm que informar para o governo em relação ao contrato de trabalho, basicamente, a relação entre empregador e funcionário. Né? Dentro desse contexto, existem informações contábeis, empregatícias, do RH e da contabilidade e da saúde e segurança do trabalho. Né? E essas informações elas se complementam, isso é uma questão que tem que ficar claro para quem envia, então o processo de simplificação que o Éder falou também tem a ver com a complementação que essas informações elas fazem entre elas e também apesar disso, cada uma tem a sua responsabilidade dentro da sua área, né? Então, a contabilidade vai falar sobre o contrato, o que rege, qual que é o horário de trabalho, a jornada, o salário, tudo isso que está definido entre o empregador quando começa o trabalho, quando termina, né? A parte de saúde e segurança do trabalho vai falar sobre quais são os riscos que estão expostos àquele funcionário naquele ambiente, vai informar quando ele realiza exames, né, ocupacionais, que são de admissão e de demissão. Então, num contexto mais simplificado, isso é o E-Social. Mas no contexto tecnológico, como que você cumpre essas obrigações, né? Na nossa visão, não tem outra forma de cumprir senão fazer a transmissão do que se chama evento para o E-Social. O evento para o E-Social é um grupo de informações que vai falar, ó, tal funcionário está nesse ambiente de risco, tal funcionário fez esse exame tal dia com tal médico e esse é o resultado, né, desse exame. Então, essas informações, nesse grupo de informações, ele é enviado através de um arquivo que a gente chama de XML, que é um arquivo de texto, mas que é um arquivo de comunicação entre computadores. E ele precisa ser assinado com certificado digital. Então eu sei que está entrando assim, talvez numa coisa muito técnico, mas não é. É o seguinte: um ser humano não consegue fazer um XML, assinar com certificado digital, por exemplo, num programa comum, normal, e enviar para um servidor que espera uma conexão ali que é específica, né? Então, essa etapa de envio do evento para o e-social, ela precisa ser feita por um software. Então, você pode até tentar fazer todas as etapas anteriores da gestão da saúde e segurança do trabalho no papel, no Excel, no programa que você quiser. Mas no momento de comunicar ao governo do resultado daquele seu trabalho, como ficou mapeado aquele processo, você vai ter que fazer um envio para o e-social, enviando XML, com criptografia, e tudo isso é necessário um software. Então, é imprescindível que você utilize um software para fazer a gestão da saúde e segurança do trabalho de forma completa hoje, né? Porque você fala, poxa, eu não vou fazer o envio para o e-social, mas alguém vai ter que fazer. A contabilidade vai ter que fazer. Como que ela vai fazer se for ela que ficou com essa responsabilidade? Você vai ter que fazer o download, baixar o arquivo XML e enviar para ela. E da onde que você baixa? É do software. Então, a gente não vê muito como você prestar um serviço hoje na área de saúde e segurança do trabalho ou atender a um processo na área de saúde e segurança do trabalho se você não tiver um software para fazer essa etapa final, que é a comunicação para o governo. Então, mais para tentar resumir uma coisa que não é simplificada, eu admito, né? Que existe processos aí que a gente passou e que a gente hoje vê como simples e comum, mas que todos nós aqui também tivemos que entender e passar por um processo de educação. Né? Então, essa questão que o Éder está trazendo de o e-social, ele é muito importante no processo de desenvolvimento da empresa dele, porque foi necessário instruir as pessoas, mostrar como funciona, educar mesmo sobre o e-social, ela é imprescindível para você que é um profissional de SST hoje ou um profissional de RH, por exemplo, que quer cumprir esse processo, porque às vezes é possível, dependendo da estrutura da empresa, da característica, um profissional de contabilidade que vai só enviar o XML que recebe,
tem que entender esse processo, tem que entender como funciona o envio e o retorno dessas informações. Tem tudo isso envolvido e eu acho que nós não vamos entrar mais a fundo nessa questão técnica, por isso que eu queria deixar claro aqui para quem não conhece o e-social, para quem não está ciente de como funciona, ou que às vezes para quem está ciente, mas não está ciente dessa questão, de que você não vai conseguir enviar para o governo as informações se você não tiver um software que está enviando, que está comunicando o governo, que tem esse canal com o governo para enviar a informação.